E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Como vai entrar o Bahia hoje em campo? O jogo do Bahia e o jogo do Vitória no mesmo horário, às 18h30. O Vitória aqui com o Atlético Mineiro e o Bahia lá com o Mirassol. E aí, o que é que vocês acham? E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Na paz de Jesus? Hoje, domingo, a gente fala que cada jogo, numa competição como essa, e quando entra na segunda fase do ano, né? Entra no segundo semestre, cada jogo ele é mais importante ainda. Em termos de campeonato brasileiro, às vezes é o jogo já da volta. O Bahia, como tem Copa do Brasil e Copa do Nordeste, entra numa final também, essa semana que vem. Tem 2 jogos com o Confiança. Aí eu vi um torcedor do Bahia dizer assim, mas Confiança não sei o que ela ganhou. Isso aí é complicado para o torcedor que pensa assim, né? Então o time do Bahia não pode pensar igual a alguns torcedores para não ter surpresa, como tivemos aqui dentro. A gente sempre diz da Copa, ou né? A gente tivemos surpresa aqui dentro quando o Bahia com o Nacional tomou aquela porradinha de leve e não chore, como disse Silvio Mendes. Porque entrar achando, né, que é o nome do time já dá o resultado positivo ou negativo. A Libertadores foi assim. E nós não podemos tomar aquilo como um exemplo, sim. Tomar como exemplo, mas como um exemplo ruim de um time que tem que se preparar para as dificuldades que vão encontrar. O Confiança sabe da dificuldade que é vencer o Bahia, e o Bahia tem que saber da dificuldade que é vencer o Confiança. Partindo desse princípio, a gente pode fazer, sim, um bom jogo e encarar com responsabilidade. E o jogo com o Mirassol termina sendo um jogo, a princípio, né, deixa eu fechar essa página aqui, que esse negócio aqui entrou aqui para quê? A princípio, entre esses 2 times, que é o Confiança e o Fluminense, logo na sequência, depois do sábado, que é dia 6, vem o Fluminense, que é pela Copa do Brasil, são o que diz a importância do campeonato para o Bahia esse ano, fora do Brasileiro. Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que se tem tempo. Então o Mirassol passou a ser, nesse momento, um jogo que o Bahia pode escalar qualquer time aí, que a gente espera que a gente vá sair com resultado positivo, porque eu sempre disse que o Bahia é um grupo, é um conjunto num todo, e está todo mundo ali na mesma situação, querendo uma vaga no sol, né, lá no horizonte, e todo mundo que está sendo contratado são jogadores competentes de qualidade. Eu acho que o Bahia já fez sua própria peneira dentro do seu próprio grupo e abrindo mão daqueles que não interessam. E aqueles que interessam, que estão numa condição melhor, numa posição melhor, qualidade melhor, vai permanecendo, né? Então é o que a gente espera do Bahia. Hoje lá com o Mirassol, vamos ver quem é que o técnico Rogério Ceni pretende escalar. Mas independente do que vai acontecer com o Bahia hoje, nós vamos ter um resultado já. O Ceará perdeu dentro de casa para o Juventude e complicou mais a vida do Vitória. O Vitória agora que é o 18º do campeonato. Está numa situação difícil. Já que era o Juventude abaixo dele, o Juventude ganhou, empurrou o Vasco para a zona e o Vitória desceu mais uma casa. O Botafogo meteu 4-1 no Bragantino e o Cruzeiro meteu 1-0 no São Paulo. E hoje nós temos Santos e Fluminense às 16 horas, Flamengo e Grêmio às 16 horas, às 18h30 Corinthians e Palmeiras, Mirassol e Bahia, e também às 18h30 a gente tem Vitória e Atlético Mineiro. A gente vai para a classificação aqui, para ver diante dos resultados de ontem, qual foi a alteração. Olha aqui como eu estou dizendo aqui, tá vendo? O Juventude, que estava com 18, foi a 21. E o Vitória, que estava com o Vasco, que era, olha, o Vasco que tinha 19, com a entrada do Juventude ali, tirou o Vasco, botou o Vasco para baixo e jogou o Vitória mais para baixo ainda. Então houve essa mudança aí, certo? Juventude, que estava abaixo do Vitória, e o Vasco, que estava fora, entrou no pacote. O Juventude já fez 21 partidas e o Vitória fez 21 também.
Também. O Vitória 21 pontos o Vitória 21 pontos e o Juventude 21 pontos. Aqui, ó. 21 partidas, tá vendo? Ó. 21 partidas, ambos, e 21 pontos do Juventude e 19 pontos do Vitória. Então o Vitória tem que ir pra cima do Atlético, né? Porque já tá na merda mesmo, esquecendo o resultado do passado e partindo pra cima. Aí é problema do Vitória, como eu estou dizendo a você, já tem um problema demais com o Bahia. E o meu problema com o Bahia é esse aqui. Vamos lá ver como é que está a situação do Bahia aqui agora. Quem é que o Bahia vai entrar em campo? Qual o canal que vai transmitir? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Ah, não. Você não trouxe não, viu, Lúcio? Você não trouxe não, Lúcio. Pelo amor de Deus. Você tá com maldade com... Agora sim você trouxe. Tá com maldade, é, cara? Tá com maldade? Puta merda, aí fica difícil. Sai daqui, eu sei que eu não paguei a conta. Que quando aí vem um bocado de propaganda para lascar com o peão aqui. Pronto. Tá aí, ó. O Bahia visita o Mirassol nesse domingo, dia 31, às 18h30, no estádio José Maria de Campos, Maia. Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o duelo coloca frente a frente equipes em situações parecidas na tabela, mas com ampla diferença física. O tricolor encara a partida em meio ao calendário pesado. Já são 58 jogos disputados em 2025, quase o dobro do adversário paulista. A maratona tem exigido bastante do elenco, refletindo no número de atletas entregues ao departamento médico. Para esse jogo, Caio Alexandre e Ademir seguem em tratamento, enquanto Gilberto e Michel Araújo participaram parcialmente dos últimos treinos e são dúvidas. O esquadrão deve ter retorno do zagueiro Fred, além da presença dos novos contratados João Paulo, Luiz Gustavo e Sanabria. Tá aí, e vamos ver como é que vai ser a escalação aqui. Essa é uma pré-escalação, e na pré-escalação aqui, ó, Burdus. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Na pré-escalação, o time do Bahia está com João Paulo, Santiago Arias, David Duarte, Luiz Gustavo e Iago Burdus. Ali, naquele meiozinho, o Bahia está com Nica Acevedo, Nestor Duarte, Jean Lucas e Cauli, Lúcio Rodrigues e Kaique. Esse é o provável time, é o que está colocando aqui. Eu acho que ele não vai entrar assim ainda não. Ele vai dar uma peneirada ainda aí. Tenho certeza disso. Certo? Mas como? Eu estou vendo aqui David Duarte. Será que ele vai entrar com David Duarte? Vamos ver. Aqui do lado esquerdo que tem Burdus, né? O Nix Acevedo, Nestor Duarte e Jean Lucas. Será que ele vai? E Cauli, Lúcio Rodrigues e Kaique. Esse é uma pré-escalação, na hora que vai se ver. Eu não acredito nisso não. Do outro lado, o Mirassol vive uma temporada mais leve em termos de físico. Foram apenas 32 partidas em 2025, 26 a menos que o Bahia. Esse cenário tem permitido ao Rafael, o técnico Rafael Wallace, trabalhar com mais tempo de preparação entre os jogadores, entre os jogos e manter elenco em boas condições. O time paulista aposta no fator casa, onde costuma ser competitivo para somar pontos importantes na luta por uma competição internacional. Em grande fase ofensiva, o Mirassol só se apoia em sua solidez defensiva e no equilíbrio tático para tentar surpreender. Então é isso aí que ele pretende surpreender. O Bahia vai entrar com um time realmente. Um outro quadro acostumado a gente ver jogar, né? O árbitro é Marcelo de Lima Henrique, assistente Neilton Júnior, o Vacilascar Rodrigo, transmissão pelo Premier. O Bahia com João Paulo, Santiago Lavo, David Duarte, Luiz Gustavo e Iago Burdus, Acevedo, Jean Lucas, Cauli, Kaique e Lúcio. Esse é o time do Bahia. Provável time do Bahia para hoje, tá certo? Então o Bahia contratou uma goleira aí, a Isaac Cruz, é apresentada e celebra a chegada ao Bahia.
uma baita oportunidade. Valeu, que venha para somar realmente. Então tá aí o jogo de hoje do Bahia. E voltando aqui na questão do Vitória, aqui, buscando se reerguer após goleada de 8-0 diante do Flamengo, na última segunda-feira, dia 25, o Vitória recebe o Atlético Mineiro nesse domingo, dia 31, às 18h30, no Barradão, pela 22ª rodada do Brasileiro. A expectativa é de casa cheia após o Leão lançar promoção dos ingressos de R$15. Sem vencer a 6 jogos, o Vitória perdeu uma posição no último sábado, após o Juventude vencer o Ceará no Castelão. Com isso, o Leão caiu para a 18ª colocação da Série A, somando 19 pontos. O Vitória tem a mesma pontuação do Vasco, que é o 17º colocado, e está 2 pontos atrás do Juventude, que venceu no dia de ontem, que é o 16º. O primeiro time fora da zona de rebaixamento com 21 pontos. O Santos em 15º também soma 21 pontos. Assim, em caso de vitória sobre o Atlético Mineiro, o rubro-negro chega a 22 pontos e poderá encerrar a rodada na 15ª colocação. Então, o Vitória vai pegar um pepino que é o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro esse, que na tabela de classificação está aqui, ó, é o 12º com 24 pontos. E nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. O Atlético Mineiro. Tá certo? Aqui na fase de classificação, o Flamengo é o primeiro, o Cruzeiro o segundo, o Bahia é o terceiro, o Palmeiras é o terceiro, o Bahia é o quarto. Só que nessa situação aqui, o Flamengo tem 20 jogos. Cruzeiro 22. Palmeiras 19 e o Bahia 19. O Cruzeiro já tem 3 jogos a mais do que o Bahia. 3 jogos a mais do que o Bahia. 2 jogos a mais do que o Flamengo e 3 jogos a mais do que o Palmeiras. O Botafogo, que vem aqui abaixo, com 35 pontos, coladinho com o Bahia, já fez 20 jogos. E o Mirassol com 32, 19 jogos, tanto quanto o Bahia. Vem coladinho aqui. Certo? Tá aqui, ó, coladinho. O que é que eu quero dizer aqui? O Bahia com 2 jogos a menos, mas tem um Botafogo com 35, o Bahia com 36. A questão é que, cadê o Bota? O Botafogo jogou ontem e venceu por 4-1 o Bragantino. O Cruzeiro jogou ontem também e venceu o São Paulo por 1-0. Ok? Então tá aqui. Ó. O Cruzeiro já jogou e venceu. O Botafogo já jogou e já venceu. Ok? Tá aqui, ó. Volto de novo. Ó. Botafogo meteu 4 e Cruzeiro meteu 1 no São Paulo. Ambos estão aqui, é Botafogo. Ó. O Bahia só pode... O Bahia não vai... Mesmo que o Bahia perca o jogo, não será ultrapassado por ninguém aqui. Ele se mantém na 4ª colocação. O Bahia se mantém mesmo que perca o jogo. O que não vai perder, certo? A gente vai para lá para vencer o jogo. Então tá aí para vocês. Quem não aguentar porrada que se deite. E dessa vez é o Mirassol que vai se deitar. Se não aguentar, joga a toalha. Segure nas cordas. Ou se jogue lá, rola no chão. É? Porque nós vamos para cima de você. Quem tem medo de cagar não come. É o ditado velho. Tá certo? Então que vem o Mirassol. Hoje às 18h30. Mirassol versus Bahia. Vitória versus Atlético. E nós vamos transmitir isso no nosso telão na praça. Galera que gosta de curtir o telão na praça, a gente vai colocar o telão lá. Se não chover, São Pedro de Salvador amanheceu com chuva, né? Mas vamos ver o que é que vai dar. Então um abraço a todos vocês, um ótimo domingo. E amanhã é uma excepcional segunda-feira, depois do triunfo do Sport Clube do Bahia. Eu anuncio Vitória. Problema do Vitória. Eu não me meto lá, já tenho um problema demais com o Bahia. Aí Givaldo diz, você diz que tem problema demais com o Bahia, que não sei o que lá, o Bahia é o 4º colocado, ninguém nem mesmo assim que ele perca, não passa. Já tem um problema demais. O Vitória lá
descasque o pepino dele, que eu já estou com o meu pepino aqui para descascar. Um abraço a todos, um ótimo domingo, que Deus perdoe a todos. Um abraço, fui.